Estamos no ar. Bom dia para todo mundo. Hoje estamos aqui em mais um podcast, né, com a Natália Ferreira. E o assunto de hoje vai ser: para mudar, comece soltando suas cargas, pesos e dores. No episódio de hoje, vamos falar sobre a mudança pessoal, como soltar nossas cargas, pesos, dores e como as virtudes podem nos ajudar nessa jornada. Nath, bom dia! Bom dia, querida. Bom dia para quem está nos vendo. Então, hoje a gente vai falar de soltar, liberar, deixar ir, deixar partir. O que nos aprisiona, né? O que não nos deixa a gente continuar caminhando. Então, a gente Vamos até contar, né, que no Caminho de Santiago tem uma parte do caminho que tem uma lenda que diz que tu deve levar uma pedra, né? Uma pequena pedra, desde a tua casa até durante o teu caminho, tu carrega essa pedra e larga ela num monte chamado Cruz de Ferro. E realmente são montes, milhares de pedras que tem ali. E tanto de tempos em tempos eles têm que tirar um pouco de tanta... Fica um monte de pedras, né, que a gente sobe em cima para chegar perto da cruz e largar a pedra lá. E nessa pedra, a energia que a gente tem que depositar nela são os nossos pesos, são os nossos frustrações, as nossas tristezas, né? Então, coloca essa pedra lá e como se tu estivesse tirando aquela carga. Isso é uma das lendas, né? E que todos os peregrinos fazem, um dos mitos que a gente cumpre, né? No Caminho de Santiago. Eu deixei a minha lá, deixou a tua, Nath? Deixei a minha, deixei 2 vezes já. Mas eu acho que uma coisa, sabe que até falando no Caminho de Santiago, por exemplo, tem muitos peregrinos que chegam super machucados e com dor nos pés, se machucaram, dor nas costas, muito porque carregam muito peso. Porque, na realidade, para tu fazer uma jornada, tu tem que ter pouco peso. É mais ou menos um paralelo com a vida, né? Tu tem que ter pouco peso, porque se tu fica juntando coisas, juntando rancores, juntando coisas que te machucam, é difícil caminhar. Então, muitas vezes, a pessoa chega com dores que ela poderia não ter se ela só liberasse o peso, liberasse a mochila. Porque eu acho que também esse paralelo com o Caminho de Santiago é muito bonito, tu saber que tu não precisa de muito para ser feliz, que a felicidade está nas coisas simples da vida e que tu pode optar pela leveza. Então, uma mochila, às vezes, pesada, ela te sobrecarrega. Tu vai guardando peso, tu vai guardando coisas que te machucaram, acho que a gente tem que exercitar em nós práticas diárias para te ajudar a te liberar. Mas então tu acha que existe uma relação entre, na metáfora, que se o Caminho de Santiago é uma metáfora da vida, tu acha que existe uma relação da mochila com o peso da vida? Claro, claro. A pessoa que tem uma mochila muito pesada, dizem que é 10% do teu peso, né? Então, tem pessoas... Assim, semana passada teve um peregrino no meu albergue, aqui no Caminho de Santiago, em Penta la Reina, um peregrino que tinha uma mochila super tecnológica, pequenininha, tudo. E ele fez uma coisa, ele comprou, ele já teve a intenção de caminhar com pouco peso. Mas na mochila dele, foi muito curioso, porque na mochila dele tinham várias coisas penduradas. E aí eu falei para ele, mas tu comprou essa mochila tão legal, tão levinha, super tecnológica, mas tu tem várias coisas penduradas, isso aí. E ele, mas eu não consigo não ter. E aí eu fiquei pensando, refletindo sobre aquilo. Na realidade, ele teve a iniciativa de soltar os pesos, né? Ele teve essa iniciativa, mas ao decorrer da jornada dele, ele começou a juntar pesos. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que todo dia meio que todo no teu cotidiano e eu não gosto da palavra policiar, mas ficar atento a ti mesmo. O que tu tá tomando? Qual é as coisas que tu tá pensando? Agora, um pouco antes, a gente ia começar, eu acho que foi um bom exemplo, né? A gente está com várias... nós estamos num desafio planetário e eu falei para a Adri, olha, eu acho que hoje eu peguei o Covid, porque eu não estou me sentindo bem, porque isso... Mas aí foi
a gente começar a conversar e liberar, porque, claro, também a gente vai juntando pesos externos. Ah, eu vou precisar disso. Não, talvez eu não esteja com a saúde tão bem, talvez... Existem os riscos eminentes, isso a gente sabe, mas também a gente vai criando, os nossos medos vão sendo pesos das nossas mochilas. Exato. Então, esse Mas também... prático não pegou. Não, prático eu não peguei. Mas eu vou te dizer várias vezes, né? Durante toda a pandemia, eu teve dias que eu acordei, eu digo, meu Deus, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, daqui a pouco eu esqueci as dores. Então, realmente são pesos que não, às vezes a gente traz do passado, nosso passado, vida de pai, mãe, tudo, e às vezes a gente vai pegando esses pesos no dia a dia. E até que tu chacoalha tudo e diz assim, não é meu, é que isso não é meu. E que nem que nem padrão, né? Padrão, os padrões que tu tem, que nem a série This Is Us, esses somos nós, ela fala ela conta padrões muito interessantes que a gente repete de uma maneira acessível. Tem vários livros, tem vários estudos, enfim, mas a repetição de padrão é uma coisa muito, muito forte, mas não deixa de ser um apego muito forte, tu repetir o padrão e tu não querer olhar o padrão, né? Às vezes tu olhar, eu acho que eu estou repetindo um padrão familiar, né? Vamos, sabe, tentar da maneira mais leve, não assim com chicote, tentar ver o que a gente está repetindo, que a gente pode mudar, o que é antigo que a gente pode soltar, né, como o peso do caminho. E esse menino, inclusive, eu me lembro muito, foi muito curioso, ele tinha 3 tênis. Poxa, quem faz o caminho de Santiago sabe, uma bota, um chinelo, pronto, não precisa mais coisas. Ele tinha 3 tênis, por se acaso ele precisasse para mudar em cada... Então, são coisas que a gente vai fazendo com os nossos medos, eles vão sendo os pesos da nossa mochila. A gente vai colocando. Então... eu acho assim, o caminho de Santiago, ele é um ensinamento do desapego. Falar em desapego, né? Uma das virtudes é o desapego. Vamos tirar uma virtude? Vamos tirar uma virtude para a gente continuar a nossa conversa. Tá, tu escolhe. Eu escolho? Tu escolhe. Ó, tem uma galera com a gente, a Vilma, o Humberto, o Acácio, o Henrique Guedes, o André, Maurício. Só para vocês, um beijo. A Naide. Beijo muito grande. Um beijo grande. A gente tem uns peregrinos bem fortes aí, a gente está falando de desapego hoje. Tem peregrinos aqui conosco que é um puro aprendizado, né, de desapego. E para quem às vezes não fez o caminho também até o nosso Santiago metafórico, às vezes, né, usar esse paralelo do caminho de Santiago como um paralelo para a vida é super mágico, porque as peregrinações elas te dão ensinamentos maravilhosos e te ajudam a utilizar as ferramentas internas que tu tem, né? Vamos lá, Adri, me fala. Vamos. Deu. Viva la vida. Entendeu? Desapega e viva la vida. Viva la vida. A alegria lava com risos o dia a dia. Desfrutar momento por momento. Celebrar. Bendizer o caminho e as coisas simples da vida. Vibrar no nosso melhor, no que nos impulsiona, guia e nutre. Agradecer. O importante não é o chegar, mas sim aproveitar a jornada. Bailar com o vento, ao sabor do instante, em cada motivo e movimento. Que cada passo dado ou gesto feito se banhe de alegria derramada. Adoro alegria derramada. Como é que tu vai derramar alegria se tu estiver com a mochila muito pesada? Não tem. Eu acho que essa carta tem tudo a ver com desapego, porque no momento que tu vive a vida, é exatamente, não digo nem o bailar, mas é o caminhar saltitante, né?
E só a gente sabe, eu sei pelo exemplo agora que eu estava no caminho de Caravaggio, os 2 primeiros dias eu sofri muito, porque eu estava apegada, tá, a ração para o meu cachorro. A minha preocupação não era nem comigo, eu estava apegada a coisas para ele. Claro. Até que no momento eu disse, ou eu consigo caminhar, ou eu tiro essas rações todas. Eu me lembro que eu cheguei numa casa de um pessoal que me deu um suco de uva maravilhoso, a dona Noemi e o seu Pedro. E eu tinha cachorros e eu tirei os 2 sacos de ração, eu digo, ó, para os cachorros de vocês. Porque senão daqui eu não consigo ir, né? E desapeguei, claro, preocupada com o meu, mas sabendo que tudo ia dar certo. Mas Somente a fé de que ia dar certo. e a generosidade que tu tem. Porque se tu pensa uma coisa, tu usou uma ferramenta tua, a tua generosidade, porque para tu ficar mais livre dos pesos, tu viu que tinha cachorros e tu disse, eu vou deixar ração para algum cachorro. Não vai Sim, ser assim. eu não Então, ia tu deixar usou... o Léo, né? Não, eu É, queria beneficiar. Alguém tinha que se beneficiar daquilo ali. mas isso tu usou uma ferramenta. É muito simples, às vezes desapegar. Por exemplo, o peregrino pode deixar uma mochila, aqui no albergue tem, deixa o que você não vai usar e leve o que você precisa. Então, as pessoas deixam coisas que elas não precisam, carregador de celular, corta-ventos, coisas, às vezes, produtos caros que elas veem que naquele momento elas não estão precisando e elas podem deixar. Eu tinha uma época que tinha 3, 4 botas aqui. Eu já dei muitas botas, porque várias pessoas que não se adaptaram com as botas e deixam e compram aqui, porque tem uma loja super bacana, compram aqui e deixam botas. Então, a gente vai fazendo isso. Tu vê Então, que tu as acabou pessoas usando. começam a praticar no começo do caminho, porque tu Claro. está na quarta etapa, né? É. E ali já começa o desapego, o aprendizado é forte demais. Eu acho que quando vai para o caminho, tu tem vários aprendizados, e o desapego é um que tu traz para o teu dia a dia, é inerente, tu querer ou não, ele vem para o teu dia a dia, né? Tá, agora conta tu para nós. Tá. Conta exemplos teus, da Tá. Natália. Eu Eu tenho sei um que tu exemplo tem... agora, eu estava vendo, ele não é do caminho propriamente dito, mas ele foi de quando eu me mudei para a Espanha, que eu acho que é bem ele é bem tocante assim para nós mulheres, que ele tem uma onda bem feminina, mas dá para compreender. Quando eu me mudei para a Espanha, eu tive que deixar minha casa, eu quis deixar minha casa, porque eu moro aqui na Espanha há 7 anos, e eu achei que era a época de mudar, e eu fiz um encontro com amigas, e como eu trabalhava com evento e assessoria de imprensa, eu tinha muitas saias, eu adoro saias. As mulheres entendem, e os homens que gostam de mulher de saia, e as pessoas, qualquer pessoa, vão entender o que é uma paixão ou como sapato, eu adorava saia. E aí como eu ia viver para uma vida simples, eu queria outro tipo de coisa, eu achava que eu não ia usar, eu tinha roupas que nem tinha usado, sabe? Aquela coisa assim, que tem roupa que tu nem usou, isso é uma coisa muito de apego, né? Como é que tu pode ter uma roupa que tu não usa? Isso é muito louco. Aí eu dei 100 saias. E eu, 100, 100, 100, 100, 100. E eu trouxe para a Espanha algumas ainda. Tu me ganhou. 100 saias. E eu me lembro que minha amiga disse assim, mas Nath, por que tu não faz um brechó? E eu falei, não, porque eu não quero vender as saias. Eu acho bacana isso dos brechós, não tem problema nenhum, mas é que eu estava no momento que eu queria realmente desapegar, fazer aquele encontro, ver as pessoas rindo, sabe? Tomando um vinhozinho, conversando, cada semana vinha uma pessoa para pegar uma saia. Então aquilo se tornou uma diversão. Eu fui liberando a minha mochila antes de começar o novo. Fui abrindo para o novo. Então, De certa forma, tu deixou uma recordação na casa de cada uma dessas pessoas. Isso, que nem a tua ração. Talvez a tua ferramenta naquele momento foi, eu vou deixar para algum cachorrinho, e aquilo te mexeu o coração. Também eu acho que quando a gente aciona as virtudes, às vezes é que nós somos virtuosos, mas também nós somos sombra e luz. Isso é maravilha, é assim que nós somos. E tá ótimo, né? Se tiver um dia só de sol e não tiver chuva, os meus gerânios não vão crescer, você pode ter certeza. E eu percebo bem quando uma semana só ensolarada,
não adianta. A gente sabe isso, quem ama a natureza sabe que não... que a gente é esse composto, assim. Então, como tu usou essa ferramenta da ração dos Zeus, eu tenho certeza que isso foi bom para ti, saber que os cachorrinhos iam ter ração. E assim eu tenho certeza que cada sainha minha que ficou com minhas amigas, era como um pedacinho meu que estava lá. Então, isso me deu uma energia como, tá, eu estou começando. E outra coisa, também, quando eu me mudei, eu tinha muitas obras antigas da minha família. Então, eu disse, eu não vou voltar. E se eu voltar, eu quero coisas novas. Foi como eu pensei. E eu pensei, não vou deixar. Então, algumas coisas... Deixei pouquíssimas coisas no meu sítio, que eu tenho um sítio com meu primo, pouquíssimas, mas o resto tudo eu distribuí em 8 casas. 8, o jornalista que trabalhava comigo, a minha amiga que trabalhava comigo também, querida, a minha vizinha, eu deixei coisas da minha casa em 8 casas. Que também eu fui liberando, entende? É assim como o peregrino que libera e deixa para outra pessoa dar, foi uma coisa... Não quis guardar, eu quis dizer, vou começar, vou liberar, eu quero um novo. Então, eu acho que isso sempre me faz lembrar de como a gente pode liberar, pode deixar ir, deixar partir. Eu acho que é o tal do ditado, né? Que a gente sempre diz que menos é mais, sabe? E isso, quando tu não tá pronta para entender esse ditado, tu fica pensando menos é mais, mas a vida vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando. E tu vê, tu não quis guardar tudo, tu teria até onde deixar, mas tu preferiu compartilhar aquilo para realmente dar um passo, uma mudança. Eu sou muito itinerante, né? E então, ao longo da vida, claro, a gente vai desapegando, sabe? Porque tu pensa assim, tudo bem, é uma recordação, tudo bem, mas daqui a pouco sou eu que vou e vai ficar para quem, sabe? Não, nem sempre é essa continuação, né? Eu me lembro quando eu me mudei, eu tinha muitos móveis e coisas pesadas, e aí eu pensei assim, não quero mais nada. Nada, nada, nada. Eu quero simplesmente leve. Tudo branco, tudo leve. Fui mudando. Fui trocando, fui comprando, fui vendo, sabe? Para aquilo poder dar uma... Porque eu acho que a vida, né? A nossa casa, o nosso trabalho, ele é reflexo do nosso pensamento, né? E tu vai trabalhando desapego, tu vai eliminando aquilo. Mas eu imagino, né, que não só o caminho, a tua mudança para a Espanha foi um grande aprendizado disso. E tem uma coisa também que eu acho, essa coisa de liberar para o pensamento antigo, sabe? Essas coisas definitivas, que eu sou assim. Não, eu estou assim. Eu não sou. Eu não sou. Eu estou. Enfim, e ser, né? Eu me lembro que meu filho era bem pequenininho quando disseram para ele, é que tu é agressivo. E ele era pequeno, ele devia ter 5 anos. Ele disse, não me define. Ele falou para a amiguinha, não me define. E aí eu pensei, ele tinha bem pequenininho, não me define, poderia estar agressivo, era uma criança, enfim, mas ele falou, ele deve ter ouvido da gente, né? Não me define, eu não sou isso. Não... Então, eu acho que às vezes a gente desapegar também é a gente não definir tanto as coisas, mas não definir tanto não é deixar o Léo e fazer... Não, é não se definir, não se deixar, assim, não se estancar. Se deixar um pouco o espírito mais leve. Então, quando a gente se define muito, eu acho que isso aí a gente não consegue dar espaço para coisas novas, para ser diferente. É difícil eu mudar, claro, se a gente não treinar. É difícil ter paciência. Se não treinar, tudo é um desapegar o tempo todo. Tem uma coisa aqui na Espanha que eu sempre falo, e eles riem quando eu falo isso, que eu acho que é uma cultura do trasteiro. Sabe o quarto da bagunça? Sim. Eles têm aqui o trasteiro. É super comum. Toda a Espanha tem um lugar onde é um trasteiro, um quarto imenso, que nem o nosso quarto da bagunça do Brasil, mas é uma cultura mais forte, Adri, porque é uma cultura de tudo vai lá, tudo. E aí vários amigos daqui, eu pergunto sobre o trasteiro, tem coisas há 30 anos o trasteiro. Para quê? Aí eu falo, olha, gente, a coisa que eu acho séria é a cultura do trasteiro. Cultura do trasteiro. A minha amiga se mudou
um apartamento maravilhoso e ela tem um trasteiro. E eu falei, mas para que o trasteiro? Tira É uma essas coisas. carga que tu carrega durante a vida Tu inteira. tá levando, Então, não, eu vou levar porque eu ponho no trasteiro. Mas para quê? Para que tu vai levar tu põe no trasteiro? Eu entrei na casa dela, tinha várias coisas no trasteiro. Eu precisava de uma árvore de Natal, tinha 3. Eu disse, por que tu tem 3 árvores de Natal? Porque, às vezes, a gente tem essa coisa de... E aí a gente vai repondo, né? Não, eu não estou usando a minha mochila agora, eu não preciso do corta-vento Y. Eu já tenho um. Não, mas eu posso ter outro, eu preciso de 2. Sei lá. E eu acho que a gente vai fazendo esses... É um paralelo interior com o exterior o tempo todo. Sabe? Qual é o teu trasteiro? O que tu guarda? No Feng Shui, eles são muito contra as bagunças, né? sim. E não é fácil, não estou dizendo, não é fácil não ser bagunceiro e não ter tuas baguncinhas, né? Isso faz parte de todo Mas mundo tem um pouco vai caos. eliminando, vai eliminando. Vai, porque eu acho que o que vai te minando. Essa cultura do trasteiro, eu sempre penso que isso é bem, sabe? Quando a gente se mudou para cá, para a casa nova do albergue, nos perguntaram, vocês querem trasteiro? Eu digo, não, eu não quero trasteiro. Não quero ter trasteiro, porque o trasteiro, eu vou trazer coisas para minha casa, eu não quero ir somando. Eu acho que a gente tem que... E outras coisas também, como os pensamentos novos, que a gente pode ir trazendo coisas novas. Não sei o que tu acha, mas essa coisa de tu também te policiar no sentido de estar atento. Isso quando eu falo de policiar nesse sentido de ir fazendo essas limpezas internas e externas, porque quando tu está fazendo essas externas, como tu não limpa internamente? Né? Não, é o que eu estava pensando, tu estava contando isso, pensei assim, ó, só pode ter o trasteiro quem tem espaço, né? E na mente da gente é a mesma coisa. A gente só vai ter pensamentos pesados, cargas, se a gente der espaço, né? E esse espaço somos nós que determinamos. Tu sabe que o desapego, eu acho que a gente desapega, tem coisas que a gente se mantém apegado. Eu fiz uma coisa agora aqui no ar, e imediatamente eu pensei, nossa, isso é um apego que eu tenho. Eu simplesmente estava aqui parada, mexi nas mãos e estalei os dedos, tá? Porque isso é uma coisa que meu pai fazia. Entende? Eu sei que meus irmãos também têm, mas nós temos isso porque principalmente eu conecto, é um apego porque me conecta a ele. E nós éramos pequenos, né? E o meu pai brincava com a gente, e eu me lembro das minhas mãos pequenas, e ele brincando nas minhas mãos, e ele estalando meus dedos. Sim, E eu gritava, dizia, não, hoje a gente é muito natural pegar, fazer isso, sabe, instalar. Então, e agora, quando tu falou, eu pensei, eu digo, nossa, esse gesto me remete ao meu pai, é um apego que eu tenho, que eu trago durante toda a vida. mas que Sabe? legal, né? Viu como a virtude faz a gente reflexionar muito? Porque Sim. talvez agora tu pensou nisso, mas de repente hoje, pela tarde, no teu caminhar da tarde, do dia, tu vai pensar em coisas que tu te apega dele, que não precisa mais, que tu pode soltar, liberar. E assim como tem coisas que, pô, pode manter, que são legais, né? Porque às Exato. vezes a gente fala, porque desapegar é também tu liberar o fluxo. E o que é o fluxo? Quando tu tá numa casa, com tudo cheio de traste, como é que tu vai ter fluxo nessa casa? Exato. Tu não tem como fazer. Eu vejo, por exemplo, eu sou praticante de yoga. Eu adoro fazer yoga. Em qualquer lugar eu levo meu tapetinho e vou fazer yoga. Quando a minha casa, quando eu estou naquelas semanas que estou um pouco bagunçada, porque todos temos essa semana, né? A não ser as pessoas completamente que a rigidez também pode ser um apego, né? A gente tem que estar no fluxo. E aí eu penso, não posso botar meu tapetinho aqui. Tipo assim, se eu quisesse fazer yoga agora aqui rapidinho da Ana Grivô, eu não ia conseguir, porque tá. Então eu gosto às vezes de fazer esse paralelo dentro de mim, se as coisas estão liberadas para eu colocar meu tapetinho. Enfim, é uma ferramenta que eu uso muito simples, mas que para mim ajuda, que nem tu agora te lembrou de uma coisa, a gente falando. Então eu acho que as virtudes, elas têm isso, elas vão te linkando a coisas muito simples. Porque a filosofia ela é simples, é que a gente fez as coisas, às vezes, a gente faz, às vezes, as coisas muito complexas.
eu preciso, para meditar, sentar e ficar 1 hora. Não, às vezes a pessoa está meditando caminhando. As pessoas sabem. Tô dizendo isso para mim. Quem não sabe, eu já Tu digo, é ela uma tá dizendo pra mim. meditadora. Porque ela medita toda hora e eu digo, eu não sei, não consigo, não consigo. Ou Imagina. seja, eu tô apegada a um padrão antigo de dizer que eu não consigo, entendeu? Mas eu sei que é um. Mas tu é uma das pessoas que mais desfrutam caminhar que eu conheço. Tu tá completamente presente. O que o mindfulness trouxe para a nossa vida e que os budistas falam brilhantemente é tu estar presente no que tu está fazendo. Sim. Quando eu pratico yoga, muitas vezes a minha professora Ana Grivô me diz, ela diz para vocês estão presentes? Vocês viram o movimento que vocês fizeram antes? E aí eu me dou conta, não, eu fiz o movimento, fiz pensando que eu tinha que fazer a sopa que eu prometi para o Lohan, sabe, meu filho. Então, e aí quando tu vê, tu tem que volta para o tapete, volta para onde tu tá, sabe, volta. Quantas vezes a gente está caminhando com a cabeça... E eu vejo muito no caminho de Santiago uma outra coisa. Como eu caminho muito por aqui, eu vejo as pessoas falando. Não deixa de ser um apego. Às vezes a gente precisa ficar no silêncio um pouco e observando. E eu acho que as trilhas, as peregrinações, elas te dão essa preciosidade. Quem corre também pode estar correndo com seus... Se bem que correr te dá mais adrenalina, né? Então, o correr tu faz mais, porque te dá um ânimo maravilhoso. E o caminhar é mais contemplativo, mas mesmo a pessoa que corre, ela pode também entrar na sua meditação ativa, enfim. Então, eu acho a gente falar sobre desapego é falar sobre fluxo. E eu acho que é uma boa perspectiva. A gente lembrar, se a gente está apegado, a gente não tem bom fluxo. Tudo se conecta, né? Tudo se conecta. Eu acho, Nath, leia a carta do desapego. Eu também estava pensando. E eu acho que ela é muito forte. Ela é muito... Eu vou ler o desapego. Eu estava pensando nisso quando tu falou. Porque eu acho que a gente tirou o Viva la Vida, mas eu acho que o desapego está muito forte, né? E como é que a gente pode viver a vida se a gente não desapegar? Eu já estou com... Ai, linda. Desapego. A carta do desapego é uma mochilinha. Então, ela E até quem não tem horário. Desapego. Liberar. Ficar leve. Soltar cargas, pesos e dores. Entender que a dor pode ser um ponto luminoso e educativo, mas liberá-la. Deixar fluir. Deixar ir. Quando desapegamos, nos abrimos para o novo. Permitir e se permitir. Acreditar no fluxo da vida. Caminhar com menos peso, mas com passos firmes e leves. No caminho, não só o que movimenta, mas como nos movimentamos e o que mostramos. E o que prendemos ou soltamos diz muito do que queremos e do que somos. Isso é forte, né? É forte demais. O desapego, realmente, se tu começa a desapegar, tu te abre, né, para entrar coisas novas, e ali mostra o que tu quer. Se tu quer permanecer em coisas, em pesos, em dores do passado, ou se tu realmente quer andar para frente, né? Tu quer fluir. Sabe? É bem isso. Bem e a dor como um ponto luminoso, né, Adri? Porque a dor, por exemplo, às vezes tu tá com uma dor e ela tá te dizendo que tu tem que parar para perceber o que é essa dor. Te olhar, te acalentar, te acarinhar. O que é essa dor que tu tá sentindo? Até num relacionamento de amigos, de família, de pareja, de companheiros. Quantas dores tu tem que tu, às vezes tu não te abre por novo. Tudo vai ser diferente se tu tiver com a cabeça um pouco mais aberta. Se tu liberar aquela dor. Ok, olha para ela. Quando a gente fala em liberar dor, não é dizer assim, agora eu vou ser só feliz. Não é isso. É tu liberar,
olhar, liberar e abrir espaço para o novo. Então, eu acho que isso é uma coisa, isso é muito dadivoso. Salutar. Super, super salutar isso. Salutar é Então, saúde. eu acho, e quando a gente conversa sobre as virtudes assim, é uma maneira tão doce e tão simples da gente lembrar isso, sabe? Trazer hoje é um bom exercício para quem está nos assistindo. Por exemplo, pensar no desapego ao decorrer do dia. Ah, vou desapegar. Olhar atentamente. Lembrar, lembra assim, aquelas 2 de manhã, Falar. tá falando nessa história do desapego. Então, ó, aproveita o gancho e desapega. Olha, eu não te alcancei, não foi sem saias, mas eu me lembro quando eu voltei do meu primeiro caminho de Santiago, eu tinha ficado 45 dias com uma mochila, tá? Porque eu carreguei minha mochila, eu não comprei nada, eu fiquei exatamente com aquilo. E quando eu voltei, eu abri o meu guarda-roupa e olhei pilhas assim, e tinha 47 calças jeans. Eu sou uma, tenho 2 pernas, e eu tinha 47 calças jeans. Aí eu olhei para aquilo e tinha umas exatamente o que tu falou com a etiqueta. E eu disse, cara, eu era muito doente. Era doente. Porque a compra, sabe, eu estava sou bem franca, eu estava num casamento falido, que a busca era comprar, né? Sabe, para tentar um equilíbrio que não tinha nem como existir. E então, quando eu voltei eu tinha me separado, fui para o caminho, eu voltei do caminho que eu abri o guarda-roupa, eu digo, isso não me pertence mais. Que bonito. Sabe? Realmente eu desapeguei de tudo, porque na hora que ali foi como se tu abrisse a porta, dá o choque do que não é mais realidade. Entende? Era o passado e o presente se confrontando ali. E eu, na hora, eu digo, não, eu quero o presente. Então, desapega. E várias vezes na vida, né? As pessoas se confrontam com passado e presente, tu tem que fazer escolhas na hora. E realmente, o meu filho... Cara, essa tua metáfora é linda. Essa é para o dia, é para a vida. Olha só, abre a porta do teu armário e desapega. É um ótimo. Abre a porta do teu armário, desapega, cara. Ó, abre a porta do teu armário e abre outras portas, outros portais, te liberta do que te aprisiona. Exato. Quantos de nós, a maioria, abre o guarda-roupa e tem roupa que está lá há 3 anos que tu não passou perto dela. Isso é uma loucura. Deleta, abre espaço para entrar nova. É isso. Isso é uma loucura. Ai, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ai, tava lindo. Adorei o desapego hoje, né? Ó, eu adorei abrir a porta. Abre a porta do teu armário e desapega. Adorei. Confronto, passado e presente, tem que vencer o presente sempre, gente. Sem saias dadas, são muitas alegrias realizadas, né? Maurício está nos assistindo e disse, Adriana, cheguei e fiz o mesmo, esvaziei o guarda-roupa. É isso, gente. Porque ali é a metáfora de que a gente está esvaziando a alma. Né? A metáfora da Nath foi dar 100 saias, porque ela estava deixando aquilo para trás, tinha um mundo novo, tinha um continente novo se abrindo para ti, né? E eu sei que tu deixou dores também, tu deixou cargas, tu deixou costumes, né? Tu desapegou total. Eu admiro tanto, e eu vou fazer isso ainda. Vou. Todo mundo pode fazer, né? Tem muito aprendizado e pode ter certeza, eu imagino que muitas pessoas que ainda não fizeram porque não estão prontas para isso, mas vai chegar o momento. Né? A gente fica pronto. E o caminho e as virtudes auxiliam nisso. Porque eu acho... cada vez, né? É um pouquinho cada vez. É hoje a gente pensar... Porque, às vezes, quando a gente vê uma coisa que a gente quer, a gente vê ela inteira, é mais difícil de tu ver um pouquinho a cada dia. Hoje a gente desapega de 1 ou 2 coisas, sabe? Verdade. Então, um pouco a cada dia, passo a passo, que nem no caminho de Santiago, um passo de cada vez. Tu deu um passo, tu já não está no mesmo lugar, né? O Chico Science falava isso brilhantemente. Deu um passo, já não está no mesmo lugar. Então,
é só continuar caminhando. Então, o desapego é isso, é liberar e se abrir para o fluxo da vida. Muito bom. Ai, que nem a música, eu fiquei com a música agora do Lulu Santos na cabeça, né? O que foi não é, o que passou, já não tem. Muito lindo. Muda, em todo instante muda, né? Tudo. Então, abrir as portas do armário e desapegar. Isso desapegar. A Vânia está dizendo, ó, temos que fazer isso com a nossa mente, não se prender ao passado. Sim. Bola para. Mas tu começa com pequenas coisas, às vezes externas, para poder liberar as internas, né? O Deepak Chopra fala uma coisa bem bonita. Ele diz que de todos os ensinamentos, ele é o cara que mais, né, da medicina ayurvédica, de todos os ensinamentos o que ele mais aconselha é que a gente aprenda a meditar, porque isso nos ajuda. Então, meditar não é dentro só dos moldes que a gente pensa, agora eu vou meditar, eu vou ser zen, e eu não vou fazer mais nada errado na minha vida. Não, meditar é, às vezes, a gente está hoje refletindo, e aí se dá os seus momentos e fazer os seus estados de presença, e estar presente. Isso é meditar. Então, é a gente estar presente e se autoavaliando, se autopercebendo. Então, vamos abrir as portas e desapegar. É isso aí. Desapego hoje, então, que a gente pratique. Vocês vão lembrar, quem está nos assistindo vai lembrar. No momento vai ter flashes durante o dia de não, só um pouquinho. As gurias falaram lá, vamos desapegar disso aí. Vamos desapegar, isso mesmo. Nada de trasteiros, nada de guardar coisas que não nos pertencem mais. Eu já fiquei assim, eu tenho um armário da bagunça, eu vou armar esse armário. Abrir para o novo. Hoje é um dia que eu vou à tarde levar, eu tô com 2 sacolas enormes de desapego do guarda-roupa. Abrir para o novo. Alguém precisando, não dá. Assim, a gente pode ter uma alegria derramada. Viva a vida! Viva a vida! Desapegando e vivendo a vida. Muito bem. Obrigada, amor. Show. Obrigada quem veio com a gente. Já vamos até avisar o pessoal, né? Terça-feira que vem, dia 6, a gente vai ter a presença. A gente não quer falar o nome ainda, porque a gente está ajustando umas coisas, mas é um super peregrino, um grande cara, para bater um papo com a gente e compartilhar as jornadas, né, pelo caminho de Santiago. E na próxima quinta, a Nath e eu vamos estar aqui de volta com mais um podcast do Caminhos e Conexões. Então, assim, ó, agora vocês vão nos aturar uma vez por semana, são 2, tá? Não desapega. A gente não pode desapegar. Então, terças-feiras às 18 horas e às quintas-feiras às 6h30. A gente está fazendo um caminho de virtudes. O caminho de virtudes são os podcasts da Caminhos e Conexões. E mais uma vez, né, espero que a gente possa ter contagiado um pouquinho as pessoas que fiquem assistindo esse vídeo. Se quiserem compartilhar, podem compartilhar. A gente está sempre às ordens, pode chamar também, pode conectar, porque a gente está sempre tentando, né, auxiliar, ajudar, mas não desapega da gente. Isso, que amor, isso. Então, gente... Graças, amor. Beijo. Gratidão no coração. Vamos abrir as portas e desapegar. Desapega. Beijo, beijo. Beijo, beijo.